Boa noite, boa noite a todos. Hoje nós vamos começar. Queria saber se todo mundo está me ouvindo, se estão me ouvindo bem, tá? E hoje nós vamos começar a fazer uma série de entrevistas com os peritos dos diversos estados do Brasil, para que a gente possa ter uma visão da história, de como era e como é hoje em dia a perícia nos estados. Hoje nós vamos falar com o doutor Domingos Toqueto, tá? Que eu estou esperando que ele entre. Nós vamos trabalhar da seguinte forma: meia hora nós vamos falar com o doutor Domingos Toqueto, que vai contar o trabalho dele junto à perícia, e depois nós vamos falar com a doutora Cristiane Marzotto, que já está até aqui, que ela vai falar sobre como está a perícia agora lá no Rio Grande do Sul, né? Então, estou esperando só que ele entre para que a gente possa começar. Enquanto ele não chega, eu vou falar um pouco sobre o doutor Domingos Toqueto, que é nosso conhecido, todo mundo conhece muito bem, é um perito renomado e ele é perito criminal. Hoje em dia ficou normatizado que a perícia criminal e a perícia médico-legal passou a ser chamado de polícia científica. Isso é uma coisa que já ficou normatizado para que em todo o Brasil seja dessa forma. E o doutor Domingos Toqueto, ele é formado, ele é bacharel em Direito, ele é bacharel em História Natural, em Biologia, e ele é especialista em balística forense, tá? E eu já vi que ele entrou aqui, só estou esperando que ele... Deixa eu convidá-lo para que ele possa entrar. Aqui. Peraí, não. Aqui, vamos lá. Bom, agora ele vai entrar. Então, esperando só o doutor Domingos Toqueto entrar para a gente poder conversar, contar uma historinha. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Denise. Boa noite a todos aqueles que nos assistem. Olha, fico muito honrada por ter aceitado esse convite, da gente bater um papo aqui. E acho que é sempre muito importante a gente... Estão me ouvindo bem? Sim? Sim, sim. Então, eu estava começando a falar um pouquinho só, porque se eu for falar muito, eu vou passar os 30 minutos falando do seu currículo, né? Todos sabem da sua especialização em balística forense, de ser formado, ser bacharel em Direito, bacharel também em Biologia e História Natural. E essa história toda, a história toda que nós temos, né, da perícia. É o seu telefone? É outro telefone, desculpe. Imagino, não. Então, o que nós queremos? Hoje nós estamos dando início a uma série de entrevistas onde nós traremos os colegas de outros estados para comentar um pouco sobre a história da perícia, da polícia científica, que é o que ficou, hoje em dia ficou acordado que seria o nome, ao invés de perícia criminal, ou perícia oficial de natureza criminal, seria polícia científica, uma forma de englobar toda a área de perícia que a gente faz
tanto a medicina legal como a perícia criminal e todos os envolvidos, não apenas os peritos, mas também todos os que trabalham junto conosco, né? E aí, nessa meia hora que nós temos, antes da doutora Cristiane vir conversar também, eu queria conversar um pouquinho e saber um pouquinho da história, tá? Eu sei que o doutor Toqueto entrou na perícia em 72, foi isso, né? 72, sim, 1972. Isso. E aí, eu queria que contasse um pouquinho como foi o início, quando o senhor entrou para a perícia, como é que se deu isso? Como é que aconteceu? Bom, é um prazer em poder contar um pouquinho da história da perícia e da criminalística do Rio Grande do Sul. Eu sou um dos, talvez, mais antigos peritos já vivos ainda. Tem outros colegas um pouco mais antigos que eu, mas sou um dos primeiros também. Quando nós ingressamos, a minha turma ingressou como perito, fez o concurso em 1970, para ingressar em 1971. Ao ingressarmos na perícia do Instituto de Porto Alegre, o Instituto de Criminalística tinha, na época, um total de 7 peritos para o estado do Rio Grande do Sul. E a nossa turma era uma turma de 9 peritos, portanto, nós conseguimos mais que dobrar o número de peritos. É lógico que, dando esses números, alguns ficam até assustados, mas era que existia pouca demanda de trabalho. Só que, mesmo com essa pouca demanda em relação a hoje, o número era significativamente insuficiente para o atendimento correto. Então, nós entramos e começamos a trabalhar, tentando colocar em dia os trabalhos que estavam atrasados exatamente pela deficiência de pessoal. E isso foi, então, o nosso início como ao ingressarmos no Instituto de Criminalística em 1971 e fomos nomeados em 1972. Na realidade, trabalhamos durante um certo período sem nomeação, porque não havia vagas para todos ainda. O governo teve que criar as vagas para nós podermos assumir os cargos. E assim, então, nós iniciamos o nosso trabalho como perito oficial do Estado do Rio Grande do Sul, efetivamente e legalmente em 1972, trabalhando especialmente em 2 áreas, balística e documentoscopia, mais na balística do que na documentoscopia. Certo. Mas desses que entraram, muitos foram para locais, tinha essa divisão de interno, de laboratório, externo? Não, existia uma pequena divisão interna, mas naquela época praticamente a gente fazia de tudo. Isto é, locais de crime a gente atendia, mesmo quem estivesse lotado trabalhando na balística ou na documentoscopia, quando o colega era um plantão apenas, um único colega, quando dava a necessidade de um segundo atendimento, segundo casos, os demais colegas eram chamados para auxiliá-lo. Então, nós tivemos que desempenhar a função de perito de localística e também de perícias internas. Quer dizer, era generalista mesmo, né? Tinha que generalista. fazer de tudo, né? Sim. E durante um período, o senhor foi o presidente da Associação de Peritos Criminais no Rio Grande do Sul, não foi? Sim, em 1982 eu assumi a presidência da Associação de Criminalística do Rio Grande do Sul. E nesse período a gente teve algumas situações bastante curiosas, mas antes de falar desse período eu gostaria de retornar um pouquinho para nós recuperarmos a história da tentativa de autonomia da perícia no Brasil. Em 1975, em outubro de 1975, ocorreu em Porto Alegre o 3º Congresso Nacional de Criminalística. O 2º Congresso Nacional de Criminalística
tinha ocorrido em 1966, em São Paulo, quase 10 anos antes. Então, ficou um período bastante grande sem a realização de congresso. E neste congresso de criminalística, em 1975, o perito Adilson Duran Spigolon, de São Paulo, apresentou a primeira proposta que eu tenho conhecimento de autonomia da perícia no Brasil. E essa proposta, inclusive, está publicada, o texto dessa proposta, nos anais do terceiro Congresso Nacional de Criminalística de Porto Alegre. Então, a ideia da autonomia não é uma ideia nova, é uma ideia que vem desde 1975. É lógico que ficou durante vários anos ela esquecida ou adormecida, mas como presidente da associação em 1982, eu me deparei com alguns fatos que me levaram a propor numa reunião da OAB do Rio Grande do Sul. A OAB convidou a direção da Associação de Peritos para uma conferência, uma assembleia que reunia juízes, delegados, peritos, promotores, desembargadores, o mundo jurídico, todos ligados à área jurídica, para examinar o Código de Processo Penal. Estava numa evolução, havia necessidade de fazer algumas alterações, então essa reunião teve esse objeto, propor alterações no Código de Processo Penal. E foi nessa alteração do Código de Processo Penal que foi introduzido a obrigatoriedade de dois peritos assinarem os laudos, dois peritos fazerem os laudos, ou pelo menos assinarem, que nem sempre era possível os dois fazerem juntos, mas pelo menos que existisse um perito relator e um perito revisor. E esta alteração foi exatamente introduzida nesta alteração do Código de Processo Penal. E nesta reunião, a pedido do secretário da OAB, eu fiz uma proposta de autonomia da perícia. Eu voltei ao tema. Só que essa proposta, infelizmente, foi mal entendida e essa reunião foi no sábado. Segunda-feira, quando cheguei no meu local de trabalho, existia já um funcionário me aguardando para abrir um processo administrativo, do qual redundou numa punição de 45 dias da suspensão do cargo por eu ter proposto a autonomia da perícia. Isso foi em 82? 82. Foi em julho de 82. Figueiredo, né? Sim, na época do governo militar. Sim. E infelizmente, essa punição foi tornada sem efeito, porque nós demonstramos que a intenção era exatamente que, se fosse dada autonomia da perícia, quem é que ganhava isso? Ganhava a polícia, ganhava a perícia, ganhava o Poder Judiciário, ganhava a sociedade, todos ganhariam. Nós estaríamos tirando algo de alguém, estaríamos acrescentando. Dando como foi a primeira proposta do perito de São Paulo, uma maior confiabilidade à perícia, maior credibilidade à perícia. O perito teria, então, maior autonomia técnica para a realização do trabalho. Essa era a intenção dessa autonomia. Só que, com isso, com essa punição que eu levei, é lógico que a gente teve que maneirar, teve que aguardar e esperar. E quando chegou a Constituinte, em 1989, nós conseguimos apresentar uma proposta que foi uma emenda, uma proposta popular, que foi a segunda com maior número de assinaturas do Estado para a autonomia da perícia. E essa proposta foi à votação na Comissão de Segurança Pública e, na votação, ela não foi aprovada. Nós ficamos chateados, e não havia mais condições de nós reapresentarmos, o regimento previa isso, uma nova proposta. Mas um deputado poderia apresentar. Então, nós solicitamos que o deputado Germano Bonon, que estava presidindo essa comissão, ele
tomou a si esse encargo e reapresentou com outra redação a nossa ideia, a nossa proposta, e solicitamos que o presidente, porque o Germano Bono era o vice-presidente da comissão, estava licenciado, que era o deputado Dexheimer, porque ele estava sendo acusado de ter matado um outro deputado, o deputado Daut. Então ele se afastou, como ele era presidente da comissão de segurança, para evitar uma possível alegação de interferência, etc. O deputado Dexheimer se afastou, mas nós fomos ao gabinete do deputado Dexheimer e solicitamos que ele, pelo menos para esta votação, ele assumisse. E ele aceitou, assumiu, e tanto o deputado Dexheimer, ele é médico, o deputado Bono também são médicos, a formação deles, os dois entenderam a nossa posição. E nessa segunda votação foi aprovada, então, na Comissão de Segurança Pública, a proposta que depois virou texto constitucional, dando autonomia à perícia. Então, foi assim que surgiu a autonomia da perícia no estado do Rio Grande do Sul. Na realidade, não foi o texto que nós apresentamos, que a Associação de Criminalistas apresentou através de uma emenda popular, mas foi a proposta do deputado Germano Bono que prevaleceu. Então foi em 89, né, que aconteceu. 89. E aí, como é que se deu essa transição? Foi uma coisa tranquila, simples, ou como é que aconteceu isso? Não, foi uma coisa bastante traumática. Porque o texto da Constituição dizia que uma lei complementar devia regulamentar na época era a Coordenadoria Geral de Perícia e não o Instituto Geral de Perícia, que é o nome que hoje tem, e isso demorou vários anos. E nesse período, nós éramos, até lá, subordinados administrativamente à Polícia Civil. Os peritos do Estado do Rio Grande do Sul, perito médico-legista, nunca pertenceram ao quadro da Polícia Civil. Nós nunca fomos policiais, sempre fomos técnicos. Nós pertencemos, na época, a um quadro chamado Quadro dos Técnicos Científicos do Estado do Rio Grande do Sul, que envolve carreiras técnicas, médico, engenheiro, agrônomo, arquiteto, essas carreiras, e nós pertencemos a esse quadro. Então, até que saísse essa lei complementar, nós tivemos sérios problemas, porque a Polícia Civil não destinava a verba que nós precisávamos, quer dizer, nós temos muita dificuldade, até no trabalho, chegamos a um ponto em que não havia sequer papel para impressão de laudo, a Associação de Criminalística cedeu papel em determinada época para que os laudos pudessem ser impressos, porque o Instituto de Criminalística não tinha papel. Essa situação foi bastante traumática, a efetivação da autonomia. Estava em lei, estava na Constituição, mas dependia de uma lei complementar. Então, essa foi, infelizmente, uma situação que demorou alguns anos e não desejo que aconteça em nenhum estado isso. Eu acho que assim, o primeiro é igual aquela coisa o primogênito é o que sofre mais, não é? Porque os pais sempre cobram mais daquele que veio primeiro e que vai romper as barreiras, né? Isso acontece com todo mundo, imagino com a perícia tem acontecido a mesma coisa. Durante quando vocês eram técnicos na Polícia Civil, vocês tinham porte de armas ou não tinham mesmo lá? Não, nós tínhamos porte de arma. E quando saíram, vocês perderam? Não. Foi mantido. Foi mantido. Sim. E como é que ficou essa gestão? Vocês ficaram vinculados a quem? Aos secretários subordinados ao secretário de Segurança. É um órgão, porque foram criados, dentro da Secretaria de Segurança, foram criados no mesmo nível de hierárquico, foi criada a Polícia Civil, foi criada a Polícia Militar, que aqui tem o nome de Brigada Militar, o Instituto Geral de Perícias, que na época era Coordenador Geral de Perícias, o Corpo de Bombeiro Militar, no mesmo nível hierárquico. Certo. Então, o diretor do Instituto Geral de Perícias, o Coordenador Geral de Perícias da época, ele tinha o mesmo status, a mesma FG, a mesma gratificação do chefe de polícia, do comandante da Polícia Militar,
do comandante do Corpo de Bombeiros. Então, estavam todos no mesmo nível. Mesmo nível. Hierarquia. Hierarquia. E nesse período, quando foi feita a transição, como ficaram os institutos? Vocês permaneceram no mesmo lugar, no mesmo local? Sim, os prédios foram cedidos e permanecemos no mesmo local. Não houve mudança de local, até porque, infelizmente, até hoje, o Estado do Rio Grande do Sul ainda não conseguiu brindar a perícia com um prédio projetado, construído especificamente para a perícia. Existe o prédio, já está construído, está quase pronto, faltam alguns detalhes para ser entregue agora. Mas vejam, nós estamos em 2020. Olha quanto a tempo, autonomia foi dada em 1989. Então, aqui tem uma pergunta até interessante. Quem é que escolhe o diretor do Instituto? Ele é escolhido como? Tem alguma lista tríplice? Como é que funciona? Não. A lei diz o seguinte, que o Instituto Geral de Perícia será dirigido por perito com notório conhecimento científico e experiência funcional, de livre escolha, nomeação e exoneração pelo governador do Estado. Tá, então é diretamente o governador que escolhe. Governador. Na realidade, na prática, é o secretário de Segurança. É o secretário. Sim, mas a lei diz que é de livre escolha, nomeação e exoneração do governador do Estado. Tá. E para entrar, depois disso, vieram vários concursos, né? Imagino Sim. que... quais são as carreiras que podem concorrer ao cargo de perito? No início, quando eu fiz o concurso, inclusive, existia uma abertura muito grande para cursos de nível superior. Com o passar dos anos, foi restringido esse acesso, isto é, foi determinado que para determinado cargo, nós temos aqui peritos químicos, peritos criminalísticos, peritos engenheiros. Então, vou tomar o exemplo do perito engenheiro. O perito engenheiro, para fazer o concurso para perito engenheiro, tem que ter formação na área. Não pode ser um advogado, não pode ser alguém formado, tem que ser área técnica. Isto é, para que o candidato traga já da universidade um conhecimento, uma bagagem de conhecimento técnico que ele possa aplicar na perícia. Certo. Então, hoje, já os concursos são direcionados. Por exemplo, abre um concurso para perito engenheiro, mas precisa de perito engenheiro eletricista, precisa um mecânico, então abre vagas para aquela especialidade. Já são concursos específicos, por área. Tá. E, então, teve uma outra pergunta, vou fazer, que fizeram aqui, que então a classe ela não participa da escolha de quem vai dirigir o órgão. Não, a classe não participa. Tá, porque em outros tipo, para desembargador, existe, né, quando aquela lista tríplice. A lista tríplice, né? não tem. E que não existe, tem. Né? Não existe. E tem existe um escalonamento de vencimentos entre o perito e o delegado e os técnicos e auxiliares? Como precisa? Não, o quadro do Instituto Geral de Perícias, ele tem um quadro de técnicos de nível superior e de nível médio, isto é, o nível superior são aqueles cargos que é exigido ao bacharelado pleno, então há um vencimento específico, são 5 classes ou 4 classes, de acordo com a categoria, e o do nível médio também. Então tem, por exemplo, motorista ou auxiliar de perícia, são cargos de nível médio. Tá? Então, mas são cargos de carreira, são escalonados em classes dentro lá. Em comparação aos vencimentos de peritos com as demais categorias da área de segurança, infelizmente, no Estado do Rio Grande do Sul, nós estamos
muito abaixo, muito abaixo. Eu sou perito, me aposentei como perito de final de carreira, última classe, último grau, e hoje meu vencimento é inferior a um delegado de primeira. Certo, certo. Assim, a gente tem mais uns 5 minutos para poder eu passar para a doutora Cristiane falar um pouco sobre o que ela tem feito agora como presidente da Acrigs. Mas eu Sim, eu, gostaria de saber, é, assim, numa visão geral, o que o senhor acha dessa evolução que ocorreu com a perícia desde 82 até agora? a autonomia da perícia faz com que a perícia dirigida por um perito, o perito tem um curso de formação própria, ele tem formação universitária específica. Quando nós temos um diretor que é perito, ele tem a noção, ele sabe o que é mais adequado para o órgão. Eu cito, por exemplo, vai comprar um equipamento. É lógico, o custo de equipamentos para perícia são caríssimos. Vai comprar um microcomparador de balística, vai comprar um cromatógrafo, vai comprar um microscópio eletrônico de varredura. São, para citar 3 exemplos ali, são equipamentos que custam 800, 900 mil, 1 milhão ou mais. E, lógico, isso nós encontramos certa resistência na área administrativa, na área governamental. Por quê? É um equipamento que vai dentro de uma sala pequena e usado por poucas pessoas. Sim. Quer dizer, para a projeção política, vamos usar o termo aqui do governo, se pegasse esse valor, esse dinheiro, comprasse viaturas, e apareceria muito mais para a população. Então, nem sempre a autonomia administrativa, a autonomia funcional, ela é completada com a autonomia financeira, porque se não é dada a dotação orçamentária adequada para os institutos projetarem o que eles precisam, quais são os equipamentos, projetar o número de funcionários, o número de peritos, de médicos que precisa, não adianta dar autonomia funcional. Não, não. Tem que vir junto com a autonomia administrativa, tem que vir a autonomia financeira. Certo. E o que acontece é que muitos veem, quando um equipamento ele é muito caro, eles veem isso como uma despesa. Na verdade, isso é um investimento. Investimento, desculpe interromper, sim. Por exemplo, se compra um microcomparador de balística, quantos anos dura isso? O Instituto aqui de Porto Alegre, de Criminalística, deve ter microcomparadores com 50 anos. E quanto dura uma viatura? Sim. Vamos tomar a comparação, se fosse aplicado esse valor em viaturas. Então, é um investimento que vai perdurar por muitos e muitos anos. E que vai trazer a solução de muitos crimes. Não é? Sim. Nós precisamos... Eu costumo dizer o seguinte, se o perito brasileiro fosse, se nós colocássemos à disposição do perito brasileiro os equipamentos, a tecnologia que um perito americano tem à disposição, colocamos lado a lado e vamos ver quem é que faz o melhor trabalho, quem é que resolve melhor. Não tenho dúvida. Eu apostaria no perito brasileiro. Com certeza, com certeza. Nós temos. Tem as condições do perito brasileiro, de trabalho, estrutura adequada, equipamentos adequados, e nós teremos o resultado espetacular. Sim. Doutor Domingos Torqueto, eu só posso agradecer muito, sabe, por tudo, pela sua explicação, pelo contar um pouquinho da sua história. Eu sei que o tempo é curto, mas a gente pode repetir outro dia, tá? Eu agradeço muito pelo seu tempo, pela sua dedicação, pela história da sua vida junto à perícia. Eu sei que é um exemplo a seguir, tá? Agradeço muito, muito mesmo pela sua participação.
Eu que agradeço a oportunidade de trazer um pouco da história para os colegas que não a conheciam. Tá, muito Obrigado. obrigada. Então eu vou chamar agora a Cristiane, tá? E a gente, infelizmente, a gente para aqui para poder dar mais um pedacinho da história. Tá bom? Fique Tá. com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vou aqui. Deixa eu pôr aqui, Cristiane. Cris. Aqui. Bom, agora nós vamos conversar com a doutora Cristiane Marzotto, que está entrando na sala. Olá. Boa noite, Tudo Cristiane. bem? Eu vou fazer uma breve apresentação da minha colega, tá? Que é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também graduada em Direito e é perita desde 2005. E pela segunda vez, ela é a presidente da ACRIGS, que é a Associação dos Peritos Criminais do Rio Grande do Sul. Tá? Então, você já estava acompanhando a nossa conversa aqui com o doutor Toqueto. Sim. Muito boa. É sempre muito bom ouvir o Toqueto. Sempre muito bom. Eu falei para alguns colegas daqui que é importante os novos peritos dos últimos concursos escutarem essa história de resiliência, de batalha, que a gente tem que carregar junto. É verdade. Parabéns, porque assim, quando nós nos dedicamos à classe, e eu digo nós porque a gente já está nessa luta há bastante tempo, né? Bastante tempo. A gente tem muitos que não entendem bem o que nós pretendemos. E a gente sabe que o que é importante para a perícia é justamente preservar a história e cada dia adicionar mais conhecimento, não é? Mostrar como que a perícia é importante. Então, eu gostaria agora, eu tenho algumas perguntinhas para fazer, que como a gente está querendo fazer, como a gente está querendo fazer disso uma rotina, onde nós vamos conversar com os peritos de todos os estados, tá? Eu queria saber, primeiro, como funciona hoje a polícia científica no Rio Grande do Sul. Bom, o nosso IGP, a nossa polícia científica, hoje, ela já é vista pela sociedade como um órgão completamente independente. A perícia, o trabalho pericial já é visto aqui no Rio Grande do Sul como completamente apartado do trabalho de investigação e de polícia judiciária, da polícia civil, da polícia militar. E também nós temos agora um reconhecimento bem maior com relação à nossa atuação no processo judicial. Porque, independente da atuação da perícia dentro do inquérito policial, no processo investigatório, a atuação do perito criminal, da perícia criminal, como suporte no processo judicial, é extremamente importante. Então, a desvinculação da Polícia Civil nos tornou muito mais efetivos no trabalho dentro do processo judicial como um todo. Assim, então, como é esse... Fala. Pode. Não, eu estava pensando, continuando esse raciocínio, então, como é que ficou o desempenho do trabalho do perito junto à investigação, não é? Uma vez que é um órgão que trabalha junto, embora esteja desvinculado, né? Junto. As solicitações são atendidas de pronto. Eventualmente, eu acho que até mais agilmente do que antes.
Porque a gente entende que a perícia criminal separada, separada não, independente, ela traz um benefício muito grande para a Polícia Civil, para o processo de investigação. Porque estando apartado da estrutura administrativa da Polícia Civil, nós podemos, inclusive, criar processos e levar novas soluções para o processo de investigação. Tá? No momento em que administrativamente a organização do órgão pericial não está feita à disposição da perícia, isso é cortado. A criação de novas técnicas, isso não flui tão naturalmente como quando nós temos, como é aqui no Rio Grande do Sul, um órgão com gestão de perito criminal da ativa, né? Um detalhe, o perito diretor-geral é da ativa, né? E que conhece como funciona tudo. Hoje nós temos órgãos, coordenadorias no interior do Estado. Isso não existia na época do Tortugueto. Então, o atendimento de local de crime saía de Porto Alegre. Com o desenvolver, nesses últimos 40, 50 anos, né? Então hoje nós temos 8 coordenadorias. Né? A perícia criminal está espalhada pelo Rio Grande do Sul e está atendendo melhor os delegados no interior do Estado, porque eles têm o perito para a sua investigação ali, perto dele. Sim. Quando vocês, em locais que um local mais perigoso para o perito entrar, a Polícia Civil e a Polícia Militar, eles dão suporte? Sim, isso sempre. Funciona bem? Muito bem. Eventualmente, um ou outro problema acontece como aconteceria se estivéssemos dentro da estrutura da Civil, da Brigada, do Ministério Público, do Judiciário, em qualquer estrutura independente também, acontece problemas pontuais. Mas, via de regra, o local, por lei, tem que estar isolado e guarnecido. Então, o deslocamento da equipe pericial, que normalmente aqui na região metropolitana é composta por um perito, um papiloscopista, um fotógrafo e um motorista, com o auxílio do Departamento Médico Legal, que manda um motorista e um técnico em perícias para manuseio do cadáver no local de morte, por exemplo, ou de acidente de trânsito, ou de incêndio, né? Então, nós temos, além disso, chega toda essa equipe da perícia criminal, mas temos a policial militar, que normalmente é o primeiro a chegar no local, e o delegado de polícia e seus agentes, a autoridade policial, via de regra, deve estar no local, às vezes não está, mas via de regra comparece no local. O que é muito bom porque o delegado que vai conduzir a investigação, ele tem as impressões do perito na hora. Sim. Né? É muito mais rápido, né? É muito mais rápido, é muito mais efetivo e é muito melhor para a Polícia Civil, inclusive. Claro, claro. Eu acredito que vocês, com isso, vocês tenham um maior índice de elucidação de crimes. Eu estou um pouco afastada, faz muito tempo que eu revi esses índices, tá? Mas o Rio Grande do Sul, sim, tem na Polícia Civil um bom índice de resolução de crimes e, principalmente, quando chega no Ministério Público, a apresentação da denúncia também tem um índice maior, se não me engano, do que o restante do país. Bom, e o acesso para todos os órgãos, para todos os cargos, é através de concurso? Só através de concurso público. Eu quero fazer um adendo ao que falou o nosso colega Toqueto. Hoje, o acesso se dá por concurso público, por área de conhecimento, no caso do perito criminal. Então, nós temos várias áreas de conhecimento, 18, segundo a última lei. Então, foram feitos concursos para a área de conhecimento de engenharia mecânica, engenharia civil,
engenharia, são várias engenharias, ou biomedicina, ou farmácia, ou ciências biológicas, mas todos são peritos criminais, né? Não existe mais o perito engenheiro, o perito químico, são todos peritos criminais com acesso de concurso por área de conhecimento. Certo. E esses peritos que são de áreas específicas, eles podem ser deslocados para fazer locais? Sim, pode. Pode. Tá, não... O que acontece é que no momento em que tu tens uma gestão voltada única e exclusivamente para a perícia criminal, tu sabes que escolher um determinado perito com uma formação específica é muito melhor para a gestão que tu coloque ele naquela área em que o conhecimento dele vai ser melhor utilizado, ou que ele se proponha, por exemplo, nós temos colegas engenheiros que adoram balística forense, né? Então ele está muito bem ali naquela função, o trabalho dele é efetivo, é uma gestão voltada não para o perito, mas para a perícia, como o servidor perito criminal vai melhor atender a perícia criminal do Rio Grande do Sul. Sim, afinal de contas, o Estado ele investiu, não é, no conhecimento daquele profissional para depois trocar ele de lugar e jogar o dinheiro fora, não é? Claro. A gente sabe que a formação de um perito leva no mínimo 5 anos, né, para que tu tenha um perito experiente, né? Então, depois de 5, 6 anos, tu pode aprender outra área, né, da perícia, mas por vontade, por imposição, tu estás perdendo o investimento do Estado, a gestão pública não é efetiva. E você falou, o médico legista, ele também vai ao local? Não. No caso de morte, Não. Nós tivemos aqui, cerca de 2 anos atrás, um projeto em que um médico legista se propôs a acompanhar em determinados dias a equipe de atendimento local, e o legista foi ao local durante 6 meses, se não me engano. A efetividade do atendimento é outra, né? Um atendimento muito mais, como eu vou dizer, efetivo, né? Muito mais eficiente, né? Mas não prosperou, não existe nenhuma... A minha Foi só um projeto. Se você tem um legista que vai ao local, eu acho que é muito bom, mas desde que ele depois faça também a necrópsia, porque senão a informação que ele pegou ali, se ela não é transferida para a hora da necrópsia, você perdeu esse vínculo, não? É que como eu não sou da área médica, eu tenho dificuldade em afirmar isso com toda certeza. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: nós vimos como trabalhou a perícia lá no início, quando falou o Toqueto, que as áreas principais eram documentoscopia e balística forense. Então, hoje, nós temos outro tipo de perícia, nós executamos outro tipo de perícia. Porque o que é a perícia? A perícia é a ciência aplicada à segurança pública. Então, no momento em que nós somos a ciência dessa faceta da gestão pública, nós temos todo o avanço dessa ciência, tem que ser acompanhado por nós. Então, hoje, cada vez menos, a ciência é especialista. Cada vez mais a tua especialidade carece das informações acessórias de outras áreas de conhecimento. Isso na perícia também acontece. Então, usando como exemplo um local de morte, o perito criminal vai fazer a identificação, coleta dos vestígios, estabelecer dinâmicas,
se o médico legista estiver presente, vai auxiliar enormemente no estabelecimento de dinâmicas e de causas. Só que tanto o médico legista quanto o perito criminal que atendeu o local, eles vão necessitar assessoramento de outras áreas de conhecimento para que o laudo seja efetivo e eficiente com relação àquele local. Né? Hoje em dia nós temos o vídeo, né, a parte de vídeo que auxilia muito também nos exames, né? Porque você tem o local e você tem geralmente alguma câmera que grava por perto, os veículos às vezes são equipados também com câmeras, né? E nós temos a perícia de imagem, que 20 anos atrás simplesmente não existia, Verdade. As perícias em mídias eletrônicas, que também 20 anos atrás não existia. Então, voltando ao que eu falei no início, todas essas perícias que não existiam, elas são objeto de estudo de um órgão independente, a administração da segurança pública, do processo investigativo. Imagina um delegado ter que se preocupar com toda essa evolução, como é que eu vou fazer para... o que tem de novo, o que não tem de novo. Fatalmente para. Fatalmente para. A evolução da perícia se dá com sua independência. Com certeza, porque por mais que estejam juntos, a visão é diferente, porque eles têm uma visão jurídica, enquanto a nossa é muito mais técnica científica, não é? Então, Exato. acho que uma coisa complementa a outra. Eu acho que não tem como viver completamente separado, mas tem que viver de forma em conjunto, mais independente, não é? Simbiótica. Você está me falando, seria melhor, funciona, o melhor funciona. dos mundos. Não é? Funciona. Com o passar do tempo, os delegados de polícia das novas turmas, que também têm uma visão diferente da perícia criminal, porque as aulas de criminalística do curso de formação dos delegados de polícia e dos agentes de polícia da Brigada Militar, da Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul, todas essas aulas são dadas por peritos criminais. Sim. Então, eles já trabalham com a perícia, já fazem as solicitações de uma forma muito natural. E a fluidez do trabalho é muito grande. Não existe problema na fluidez do trabalho e das informações prestadas à Polícia Civil que venha da independência da perícia. A fluidez do trabalho é muito mais obstaculizada pela falta de verba, tá, do que pela independência. A independência faz com que a pouca verba que nós temos tenha um resultado melhor. Exatamente. Sim, sim. Tá. E aí, a gente ainda tem uns 10 minutinhos para conversar, e eu queria saber de que forma você analisa do tempo de 1989, que você ainda não tinha entrado, mas pela história que você conhece, Conheço. E desde que você entrou em 2005 até agora, que já são 15 anos, como você analisa essa evolução da perícia dentro do Estado? Bom, quando eu entrei, ainda não existiam as coordenadorias do interior, por exemplo. Então, já é um avanço. Nós estamos avançando em direção ao interior, prestando um melhor serviço para a sociedade. Nós tivemos uma evolução, se compararmos 2005 para agora, uma evolução salarial importante, né? A evolução, eu vi que o Dr. Toqueto falou sobre a evolução salarial, e ele tem razão, porque alguns anos atrás o nosso
salário, hoje subsídio, era quase equivalente ao do delegado de polícia, chegava a 97% do salário de acordo com as classes, né? O de primeira, com a primeira, comparativo de classe. Então, nesse tocante, desde que eu entrei, melhorou muito e agora começou a diminuir, né? Porque, por vários motivos, mas hoje nós perdemos, desde os últimos 4 anos, 5 anos, viemos perdendo valor de salário em relação aos delegados. Com relação a equipamentos, com relação ao prédio, que, segundo informação do secretário na última reunião que nós tivemos, deve ser entregue até o final do ano, né? Quando recebermos esse prédio, teremos um avanço, né? Temos promessas de reforma do Departamento Médico Legal, que também vai ser um grande avanço. Esse avanço não é o que nós gostaríamos, né? Nós temos muitos projetos e tal, mas ele é constante. Se nós olharmos esse avanço no decorrer dos anos, dos muitos anos, desde 89, nós avançamos muito. A nossa representatividade, a nossa questão salarial, os nossos prédios, os nossos equipamentos. Hoje nós temos um laboratório de DNA que é referência no país, né? Temos profissionais excelentes. Nós temos os melhores peritos de algumas áreas lotados no departamento de criminalística, acidente de trânsito, incêndio, de várias áreas estão aqui. Então, evoluímos, com altos e baixos, como qualquer outra categoria, mas evoluímos, né, nesse período de tempo. E a gente está passando uma crise que é mundial, né? Agora, sim, a gente está... vocês estão trabalhando com todos os equipamentos de proteção individual? Vocês têm todos os equipamentos para... Temos todos os equipamentos. A Krigos, inclusive, fez uma doação de macacões Tyvek e máscaras para os peritos criminais que estão em atendimento externo, né? Nós temos um protocolo de revezamento de poucos indivíduos em cada sala, está bem conduzido. É claro que equipamentos de proteção individual, eles sempre vão ser necessários, mais e mais e mais, porque são descartáveis, né? Então, no momento em que aumenta o número de atendimentos, porque o número de atendimentos aumentou, a gente viu nessas últimas pesquisas, aumentou 11% o número de homicídios com relação ao mesmo período do ano passado. Então, o nosso número de atendimentos aumentou bastante, né? Mas temos equipamentos, sim. Esse prédio que está sendo construído, tudo bem, eu vou fazer a pergunta depois aqui, mas esse prédio, ele foi feito com a verba do Estado ou é verba federal que também foi? Vocês conseguiram alguma outra? Não, é verba federal, é o Centro de Excelência da Região Sul, né? Então, é um centro de excelência em perícias da região sul. Esse centro vai ser propício para cursos, inclusive, de toda a região sul, na área de perícia, né? Ele vai juntar todos os peritos da área de criminalística e laboratório, tá? O que vai fazer com que nós trabalhemos a cadeia de custódia, que é um dos assuntos muito importantes, né? Que é o que na realidade nos traz muito benefício e muito problema, mas nesse prédio no prédio novo nós vamos ter a central de cadeia de custódia, inclusive com refrigeração para as amostras perecíveis, né? Então, de laboratório e de criminalística.
Tá. Tá? E vocês têm um orçamento que é destinado especificamente para a perícia no Rio Grande do Sul? Não, é uma decisão de Secretaria de Estado, né? Uh, sempre é um acerto de política administrativa, de como o governo que está fazendo a gestão vê a segurança pública na realidade. A perícia tem muito disso, né? Como que o governo que está fazendo a gestão enxerga todo esse processo da segurança pública. Aí a nossa inserção se torna mais ou menos importante, né? Estando ou não estando dentro de outro órgão, né? E você acha que a solução seria inserir a perícia no artigo 144, que fala da perícia na sim. Constituição? A nossa PEC 76, né, que está tramitando no Senado, está na Comissão de Constituição e Justiça, é uma das saídas, a mais rápida e efetiva, para nos dar as garantias que nós necessitamos para executar o nosso trabalho. Inclusive as garantias para buscar financiamento, porque a não inserção da perícia no 144 inviabiliza a busca de alguns financiamentos que nós poderíamos buscar estando nesse artigo. Uhum. E o que a gente fala sempre, né? Que a perícia, ela... Olha só, eu digo o seguinte, a perícia, ela tanto serve para apontar o culpado, quanto para mostrar o inocente, né? Porque muitas vezes pensam... Fala. O contrário. Aqui no Rio Grande do Sul, um exame de DNA inserido no banco de perfis genéticos provou a inocência de um indivíduo que estava preso há 10 anos. Então, isso é inestimável para a sociedade, ela saber que a ação da perícia vai protegê-la de qualquer mal feito, tanto culpando quanto inocentando. Sim, e a gente sabe que a testemunha é uma prova muito fraca, né? Muito fraca. Então a gente precisa muito da perícia. O testemunho, ele é extremamente importante durante a investigação. Só que se nós considerarmos o processo judicial, o testemunho pode sofrer alterações num processo judicial que às vezes dura 10 anos. Né? Sim, exatamente. Então, esse elemento de presença da perícia no processo judicial é muito importante, porque ela vai permanecer diferente da prova pericial, da prova, testemunhal. Bom, nós temos Estamos chegando no finalzinho, então eu vou te pedir só que você faça assim, as suas considerações finais, tá? Te agradecendo muito pela participação, por poder nos trazer informações tão importantes. Eu acho que esclarece muitas pessoas, esclarece os colegas mais novos, tá? E essa é a nossa intenção, fazer essa live toda semana com um colega de algum estado que venha contar quais as dificuldades e os avanços da perícia no seu estado. Então, considerações finais. Eu quero dizer a todo mundo que nos vê, nos escuta, que o fundamental na perícia e para o perito é resiliência. A gente tem que ter resiliência, que a gente chega lá. Com certeza. Muito obrigado, doutora Cristiane Marzotto. E até a próxima. A gente informa vocês como será na próxima semana. Faremos novamente. Tá? Fiquem com Deus. Um abraço, muito obrigada. Um abraço. Boa noite. Tchau. Boa noite.